Gente, boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei exatamente que hora você está vendo esse vídeo aula, mas dando prosseguimento ao conteúdo da nossa disciplina de Introdução à Administração, hoje nós vamos falar do momento em que a administração de empresa ela se torna uma ciência. Exatamente por ela ser ciência, é que você está estudando na sua formação para tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistema. Pois bem, como bem você viu na aula passada, quando nós fizemos uma linha histórica da administração, ok? É importante que você saiba que ali após o círculo das navegações, século XVI, século XVII, né? Então, quando o ciclo das navegações fez com que a região da Europa ficasse com um acúmulo de metais preciosos, que era chamado em história de metalismo. Por quê? Porque, na realidade, países como Espanha, depois mais para frente Portugal, depois os franceses, os holandeses, os ingleses, eles vieram no continente americano e retiraram muito ouro. E nessa fase do metalismo, né, fez com que também houvesse paralelamente, você tinha também o mercantilismo, então tinha grande circulação de mercadorias e de dinheiro na Europa. Isto fez surgir uma nova classe social chamada burgueses, e diante dessa nova classe social chamada burgueses, que era quem fazia os comércios, eles foram ficando muito ricos, ok? E depois, quando as cidades passam, né, a se fortalecer, os reis passam a se fortalecer, esses burgueses ficavam concentrados em cidades. E ao ficarem concentrados em cidades, parte desses burgueses eles começaram então a investir numa outra forma de geração de riqueza, já não era mais o comércio, que era ali a pequena indústria. Então eles começaram a ir nas regiões dos camponeses e pegavam bastante artesãos e juntavam esses artesãos no mesmo lugar. E aí, nesse mesmo lugar, em vez de aquele artesão que fazia sapato, um sapateiro fazia um sapato por dia, 1.000 sapateiros você tinha pelo menos 1.000 sapatos por dia. Então, isso daí foi gerando uma nova necessidade nas cidades da Europa, gerando um novo sistema de, de mercantilização, um novo sistema de produção. Então, nós temos aí que nós chamamos de Revolução Industrial 1.0. Por quê? Porque, na realidade, a invenção da máquina a vapor fez com que acelerasse o processo de produção. Ainda rústico, mas já conseguiam fazer, principalmente na indústria têxtil, né, que é a indústria por onde começa a Revolução Industrial, começam a tecer mais tecidos de forma industrial por meio das máquinas, e isso daí vai acelerando o processo da Revolução Industrial. A maior circulação de dinheiro, maior circulação de mercadorias, uma concentração muito grande de pessoas nas cidades, né? E a classe, você tinha a classe dos burgueses, depois vem a classe dos industriais sendo criado também. Então isso fez com que houvesse também, por causa desse acúmulo de riqueza, investimentos em pesquisa. Então temos também uma era de grande de inventos, né? Muito impulsionado pelo pensamento iluminista ali do século XVIII, né? Estamos falando aí de Thomas Hobbes, depois você tem Descartes, depois Jean-Jacques Rousseau, enfim, até chegar nos grandes pensadores, né? Voltaire, Nietzsche,
Depois vai para frente Karl Marx, Engels, Hegel. Então, ou seja, a Europa estava em ebulição cultural, industrial, religiosa. Não se esqueça que no século XVI tivemos aí a Revolução Protestante, depois todos os desdobramentos da Revolução Protestante, e na Europa anglo-saxã, que é a Europa que fala o inglês, o alemão, o nórdico, é, é, o holandês, a chamada Europa anglo-saxã e o norte da Europa, se concentra muito também ali os protestantes. Essa parte da Europa resolve ser cristãos protestantes, enquanto a Europa latina resolve permanecer cristãos católicos. E os cristãos protestantes, pela mudança de mentalidade de como eles encaravam o trabalho, eles se tornaram bastante industriais. Então, na realidade, a Revolução Industrial ela acontece muito forte na Inglaterra, por onde começa, depois ela vai se expande para a França, depois ela vai se expandindo para a Alemanha. Não se esqueça, por exemplo, na Alemanha foi inventado a imprensa, né? A máquina de imprensa, isso fez com que não mais precisasse escrever textos à mão, agora era tudo a partir da máquina. Isso acelerou uma grande circulação, né, de livros, uma grande circulação de conhecimento. Então, a Europa, a gente estava no momento de grande ebulição. Depois, quando chega ali no final do século, quando chega ali na metade do século XVIII para o século XIX, tem algumas invenções que ocorrem. Tem-se a invenção da ferrovia, então tivemos a revolução do transporte, tem-se a invenção do telégrafo, tivemos a revolução da comunicação, começa a ser desenvolvido os motores, eles passam a ser por combustão, porque é aperfeiçoado ali o petróleo, então é desenvolvido o combustível, o primeiro a ser desenvolvido é o diesel, né, pelo próprio inventor, o diesel. Então, na realidade, esses novos maquinários, já em que a força deles não era mais gerada a vapor, mas era gerada a combustão, e também o uso excessivo do carvão com a descoberta de minas de carvão na Europa, sobretudo na Inglaterra. Isso fez com que a produção industrial, né, saltasse. Então nós começamos a entrar naquilo que chamamos de era da produção em massa. Por quê? Porque com a ferrovia os produtos poderiam circular de maneira mais rápida, indo locais mais longe, porque quando dependiam somente da questão dos barcos a vapor, então só conseguia atender locais que estavam próximos de rios e mares. Mas com a ferrovia, né, na realidade, conseguiu-se levar os produtos em todos os lugares que eram possíveis, sobretudo nos Estados Unidos. Aí na Revolução Industrial 2.0 já entra no circuito dos Estados Unidos. Então nós temos aí uma revolução industrial 2.0 muito forte. Não se esqueça também que no século XVIII, na virada do século XVIII para o século XIX, logo depois da invenção do telégrafo, foi criado o primeiro telégrafo intercontinental, quando puxaram uma linha telegráfica de Nova York para Londres. Então, as comunicações foram muito aceleradas. Tudo isso vai acelerando o processo de produção, e dentro desse processo de produção, percebeu-se que precisava organizar, controlar, planejar de uma forma não mais por um processo de improviso. Era necessário que tivesse profissionais que tratassem do principal gargalo da indústria naquele momento. Qual era esse gargalo? O desperdício. Para tratar de desperdício, era preciso de homens com capacidade de gestão. Daí surge, né, a, aquilo que nós chamamos de a forma moderna de ser tratado,
a administração. Por quê? Porque você precisa, né, do elemento humano, mas com capacidade de gestão. Você tem a palavra em inglês management. Management. Man, homem. Mat, que é ali a capacidade de gestão. Então, quando se começa a pensar o tratamento desse processo de desperdício, ou seja, quanto menor for o desperdício, maior é a possibilidade de lucratividade. Então, daí começa a administração a ser pensado como ciências. Então, que nós vamos falar, né, hoje, que são chamados modelos tradicionais de gestão. Então, vamos começar falando da administração científica. Né? Então, se ciência é método, observação e mensuração, na realidade, quando a administração começou a ser pensada como ciência, ela foi um desenvolvimento como resultado do que eu disse da produção em massa. Então, durante 100 anos, ou seja, estamos falando aqui, né, da metade do final do século XIX para o século XX, mas antes disso, do século XVIII para o século XIX, 6 aspectos foram pensados e também permaneceu no século XX 6 ênfases para implementar um processo de administração como ciência. Primeiro, foi implementado a ênfase na tarefas. Né? Então, ou seja, perceberam que tinha situações dentro do ambiente de empresa, dentro do ambiente do chão de fábrica, né, que é chamado de problemas que tinham que ser tratados de maneira imediata. Então, ou seja, já que tinham problemas, entenderam que era preciso mexer no processo de tarefas. Né? Uma outra coisa que foi percebido e também é resultado da administração como ciência é que quanto melhor a estrutura organizacional da empresa, né, melhor os seus resultados. Então, essa ênfase foca no planejamento e foca em como se organiza os cargos dentro de uma estrutura empresarial. Percebeu-se? Se para administrar precisava de homens com competência, para qualquer atividade dentro de uma organização, você vai precisar de pessoas. Né? Então, ou seja, as empresas foram ao longo do tempo, ok? Então, aqui uma visão geral, tá, gente? As empresas foram ao longo do tempo. No primeiro momento, as empresas, assim, no primeiro momento, só para você entender, quando eu falo ênfase nas tarefas, no primeiro momento da administração científica, achavam que tudo era resolvido por tarefa. Bastava você organizar as tarefas, resolver esses problemas de imediato. Depois, houve outro teórico, nós vamos ver que percebeu o seguinte, não, os problemas da empresa é resolvido por uma boa estrutura. Depois percebeu-se que não bastava ter tarefas, não bastava ter estrutura. Era preciso compreender as pessoas. Era preciso colocar as pessoas num primeiro plano para que a empresa aumentasse sua produtividade. Depois percebeu-se que era necessário, né, a administração começou a focar na questão tecnológica. Né? Então, na realidade, os investimentos em pesquisa, né, tinha como objetivo focar na extração do avanço tecnológico para obter o máximo de eficiência. Então, quanto mais avançado tecnológica fosse uma organização, melhor seria o seu funcionamento. Okay? Então, esse é o pensamento que vai organizando a administração como ciência. Okay? Então, eu estou fazendo aqui uma linha do tempo de 100 anos, ok? Pegando o século XIX e século XX. Tá? Depois perceberam que, não, olha, não basta ser avançado tecnologicamente. É preciso saber lidar com as demandas que se apresentam na empresa. Como é isso aqui? Quando eu falo ênfase no ambiente, a empresa tem que saber, né, quais são as questões internas que ela tem que resolver e quais são as questões externas que ela não controla e tem que lidar. Então, ali já na metade do século XX, já entre os anos 70, 80, começaram a trabalhar muito essa questão de análise ambiental, que foca muito na questão de planejamento estratégico. Por fim, começaram a pensar o seguinte, não, uma boa administração enquanto ciência é trabalhar o foco nas competências e na competitividade. Ou seja,
Quanto mais competente a empresa for, tendo total controle de seus aspectos internos, melhor ela vai saber disputar no mercado, melhor ela vai se apresentar. Então, na realidade, é a era da concorrência, aquilo que John Maynard Keynes falava, que o mercado é um. Você lida. Para lidar no mercado é preciso ter um espírito animal. Então, quando você vem aqui nos anos 90 para cá, as empresas, até pela diversidade de oferta de produtos e serviços. Então, pense comigo aqui. Imagine que você é um gestor da empresa que controla uma marca de margarina chamada Doriana. Então, quantos concorrentes diretos você tem? Então, você tem que pensar em todas as empresas que atuam no mercado de margarina. Então, você vai ter a Claybon, você terá uma série de empresas aí, né, que ofertam, né, margarina no mercado, mas também você terá que lidar com, ou seja, qual produto que melhor combina com, quando se pensa em margarina, logo pensa em quê? Em pão, seja pão francês, pão doce, pão puma, não importa. Mas é só a margarina que dialoga com esses produtos? Você vai falar, não, tem o requeijão, tem maionese, tem pastas, tem então, ou seja, maionese, requeijão, pasta de amendoim, pasta de amêndoa, todos eles são chamados concorrentes indiretos. Olha com quanta coisa é preciso lidar. Então, perceba como que a competitividade do mercado ela é acirrada. Então, quanto mais competente a empresa for, melhor ela vai saber lidar, né, nas disputas de mercado com os concorrentes. Então, esses são 6 aspectos do pensamento geral da administração, né, enquanto ciência, como ela começa lá pensando em tarefas e como hoje ela pensa na questão da efetividade, da competência para gerar competitividade. Né? Então, a administração ela foi ganhando essas ênfases ao longo do tempo e nós vamos estudar na nossa disciplina, né? Exatamente para você entender que se você pretende ser um tecnólogo em análise de sistema, desenvolver programas, você vai lidar com uma concorrência intensa. Primeiro com seus colegas de sala. Segundo com quem já está no mercado, já se formou. Segundo com quem vai entrar no mercado ainda. No mercado que, na realidade, é extremamente acirrado. Então, se a capacidade de competência da sua empresa não for aperfeiçoada, ela perde a capacidade de competir. Então, por isso que você está estudando esses conceitos de gestão para dentro do seu curso, ok? Bom, voltando no aspecto histórico, né, a administração ela começa a ser chamada de ciência por causa desse sujeito aqui, Frederick Winslow Taylor. Ele era um engenheiro e, na realidade, ele escreve um livro chamado Tratado de Administração Científica. E, na realidade, o Taylor ele faz a seguinte experiência. Já que naquele momento aqui, estamos aqui, gente, final do século XIX, começo do século XX, né, que é o período de vida aqui do Winslow Taylor. Né? Taylor ele começa a perceber, ele é chamado pelas empresas para resolver o problema de desperdício. E ele percebe o seguinte, se ele resolve pegar ali um profissional do chão de fábrica, ele chamava esse profissional de Smith, e ele falava, Smith, não pense, apenas faça o que eu digo. Então ele entendia o seguinte, para aumentar a produtividade da empresa, era preciso que cada profissional tivesse tarefas definidas. Essas tarefas definidas iriam aumentar a produtividade. Bom, como é que foi isso? Então, ou seja, antes, o Taylor foi chamado por quê? Por que na realidade o Taylor ele se torna, né, o criador da administração científica? Porque a situação na produção antes era essa aqui. O método de produção ficava a cargo de cada trabalhador. Então imagine, você está ali numa linha de produção, tinha 40 maquinários,
operado por 40 trabalhadores e cada um trabalhava de um jeito, trabalhava num ritmo, tinha uma metodologia diferente, né? Tudo por intuição, não vinha nada por treinamento, então, por isso que era gerado muito desperdício. Né? Então, ou seja, era o trabalhador que criava o seu método de trabalho numa linha de produção. Né? Então, se cada um tinha seu método, evidentemente não tinha padrão. Então você tinha ali um anarquismo de produção. Uma outra coisa também é que, evidentemente, havia grande desperdício. Então, as empresas perceberam que tinha ali um gargalo que precisava ser resolvido. Então, na realidade, Taylor, tá, a sua experiência, ele percebeu o seguinte: ora, se eu aplicar um método baseado em tarefas, eu resolvo o problema do desperdício e aumento a produtividade. Gente, o que é produtividade? A diferença de produtividade para produção é que produtividade é produzir mais em menos tempo utilizando os mesmos recursos. Então vamos imaginar o seguinte, né? É, em duas pessoas, duas pessoas conseguiam ah, fazer 10 camisas por dia. Aí depois de um treinamento, depois de um aperfeiçoamento, essas mesmas duas pessoas conseguiam, né, com o mesmo tempo, produzir 100 camisas. Então, ou seja, não houve implementação de recurso, no mesmo tempo, com o mesmo recurso, houve um aumento da produção. Esse aumento da produção é chamado de produtividade. Esse era o horizonte de Taylor. Então, o que ele desenvolve a partir do Smith? Ele vai dizer o seguinte: primeiro, vamos criar uma técnica chamada Motion Time Study. Então, ou seja, chamado estudo de tempos e movimento, né? Onde ele queria perceber o seguinte: as atividades mais complexas precisavam ser subdivididas em etapas e se tornar atividades mais simples. Eu vou pedir para você fazer uma experiência. Pegue uma camisa, ok? Então você tem que fazer essa experiência e depois você comenta comigo lá na mensagem, ok? Pegue uma camisa que tenha botões e coloque um relógio. O relógio não, o relógio é da minha época, né? Coloque o seu celular ali na contagem de tempo, ok? E faça o seguinte: é, abotoe primeiro essa camisa de cima para baixo e marque quanto tempo levou para abotoar uma camisa de cima para baixo. Depois desabotou, né? Aí você abotoa de novo essa camisa, né? De baixo para cima e veja quanto tempo levou. A técnica que mostrar, ou seja, se para abotoar a camisa de cima para baixo levou 15 segundos e abotoar a camisa de baixo para cima levou 12 segundos, o método mais eficiente para abotoar uma camisa é de baixo para cima. Isso é tarefa. Esse foi o conceito que o nosso amigo Taylor desenvolveu. Outro método que ele também trabalhou dentro dessa questão da ênfase nas tarefas, né, é que Taylor pensava o seguinte: o operário não tem que pensar, ele tem que realizar. Então, ele tira do operário o direito de escolher a maneira de executar a tarefa. Por quê? Porque ele precisava criar um padrão. Então, o jeito é dar 3 giros na porca. Ok? Chegou a máquina, dá 3 giros na porca, vem a próxima 3 giros. Vai fazer isso o dia inteiro. Então, tarefa simples, ah, ah, com movimentos repetitivos, isso aumentava a produção. É claro que você deixava o profissional, né? Isso vai gerar depois uma problemática, que deixava o profissional muito especialista, mas pouco qualificado, então ele era facilmente trocado. Mas isso é uma discussão de sociologia do trabalho. Então, esse método de eficiência, de método nas tarefas, né, é chamado. Por que The Best Way? Porque, na realidade, ele estabelecia um padrão de tempo.
Então, ou seja, ele entendia que a eficiência, né, do trabalhador em executar essa função, né, nas suas atividades, ia resultar no aumento de produtividade para a empresa. Então, ele se tinha lá o Motion Time Study, ok? Ou seja, movimentos repetitivos. Esse movimento repetitivo, você cria um padrão. Esse padrão dentro de um tempo, então ele cria o the best way, ou seja, qual é o melhor caminho para realizar uma tarefa. Quando se encontra o melhor caminho para realizar uma tarefa, se torna mais eficiente as atividades do trabalhador. Então, esse geralmente é o conceito básico, né, do conceito taylorista. ênfase nas tarefas, movimento repetitivo, né, para chegar movimento repetitivo, simplificação das tarefas para chegar na efetividade. Né? O que eu disse, simplifica e padroniza. Ao simplificar e padronizar, né, diminuiu de fato a questão do desperdício e aumentou de fato a produtividade. Só que você matou o trabalhador, ok? Resolveu o problema da empresa, mas matou o trabalhador. Então, quais foram os resultados que essa técnica, que é ciência, porque houve experimentação, houve observação, então é ciência. Primeiro, resultou na chamada produção em massa. Tomei aqui um chazinho, gente. Por que produção em massa? Essas tarefas simples e repetitivas, ok? Reduziu os custos da empresa. As empresas, de certa forma, conseguiram melhorar o salário dos operários, embora eles realizavam tarefas simples, né? Que não exigia grande complexidade, porque era ênfase na tarefa, então movimentos repetitivos e simplificados. Mas como as empresas conseguiram diminuir o custo, elas conseguiram melhorar um pouco do salário. Ao melhorar um pouco do salário, os trabalhadores eles começaram a melhorar a sua forma de consumo. Essa forma de consumo gerou uma demanda. Ao gerar essa demanda, teve que aumentar a oferta de produto. Então, para aumentar a oferta de produto, as empresas tiveram que produzir mais. Então, nós temos aí a era da produção em massa, aquilo que você, depois de terminar a faculdade, você vai fazer lá a pós-graduação, na área de ciências humanas aplicadas, nós chamamos em economia isso de Belle Époque, ou seja, foi uma era de grande produção de riqueza por causa dessa fase da produção em massa, final do século XIX, começo do século XX. E aí, acabou, por causa dessa questão de redução de custo, melhorou o salário, começou a ter o conceito do homo econômicos. O que seria isso daqui? Né? É uma visão bastante materialista, em que a mentalidade dessa época fazia que o que motivava todo trabalhador era o dinheiro. Quanto mais dinheiro o trabalhador, o ser humano tem, mais feliz ele é. Então, por isso que é uma época uma época muito grande do materialismo. Esse materialismo histórico desenvolvido nessa época, né, fez com que as pessoas aceitassem trabalhar 18 horas por dia, porque falava, olha, quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você terá. Se você tiver dinheiro, você será feliz. Só que esse cara feliz com dinheiro normalmente morria ali em torno dos 40, 45 anos, porque ele não aguentava esse ritmo de produção em condições insalubres, homens, mulheres e crianças. Então, essa felicidade no dinheiro depois gera um problema que não vai mais para frente. Mas a ênfase nas tarefas gerou a produção em massa e o conceito do homens econômicos, ou seja, a felicidade está no dinheiro. Ok? E, evidentemente, a padronização que eu já disse anteriormente. Então, para simplificar a teoria da administração científica de Taylor, ok? A chamada administração científica, desenvolvida por Taylor, ênfase na tarefa, ok? Então, ou seja, dentro de uma racionalidade de processo de produção, como seria essa racionalidade? Divide-se as tarefas, simplifique. Essa divisão de tarefas deixava especializado, né, o trabalhador. Ele era especializado em apertar a porquinha, em bater a rebite, em pintar o lado direito
da porta do carro, lado esquerdo não sei, só sei do lado direito, né? E estudo de tempos e movimentos. Isso daqui é a base dentro das tarefas. Então, o importante é saber que, por que de baixo para cima? Porque, na realidade, se padronizar o processo do chão de fábrica, por isso que de baixo para cima, então, dos trabalhadores mais simples, se simplifica a produção, dentro da racionalidade, né? Então, o que vai acontecer? Aumenta a produtividade através da eficiência, e aí a empresa ia oferir bastante lucros. Essa foi a proposta de Taylor, foi aceita, deu certo para aquilo que eles queriam naquele momento. Né? Mas aí, em ciência, gente, mais um chazinho aqui. Em ciência, é, a teoria dura até a teoria ela vai durar até que venha outra teoria e desbanque ela. Na realidade, as empresas começaram a perceber que, ok, resolvi o problema do gargalo, do desperdício, simplifiquei o processo de produção, mas como é que eu penso na questão do planejamento? Como é que eu penso na questão da organização? Os trabalhos de Taylor, né, não venceu exatamente isso. Taylor conseguiu trabalhar esse processo. Então, é, a, a, foi necessário, então, trabalhar-se outras teorias. Ok? Eu passei rápido desse slide aqui, que eu já abordei ele na minha fala. Então, depois da fase da administração científica, vem a chamada fase da teoria clássica. Ou seja, quando se organiza a empresa do ponto de vista de planejamento, organização e controle, né? Que até hoje é utilizado. Então, o grande teórico dessa fase clássica da administração, enquanto ciência, é Henri Fayol. Né? Também era engenheiro e, na realidade, ele percebeu o seguinte: as tarefas resolvem o problema de organização de produção, mas não resolve o todo da empresa. Não resolve como a empresa se coloca no mercado, não resolve como a empresa vai se relacionar internamente, externamente. Então, ou seja, é necessário que a empresa saiba onde ela está e para onde ela está indo. Então, precisava ter um pensamento inicial que é o coração da administração. Por isso que essa, essa ideia da teoria clássica, a ênfase dela é na estrutura e na organização. Exatamente por isso que Fayol é considerado o pai da administração moderna. Porque Taylor ele faz somente um recorte na parte de produção. Mas uma empresa não é somente a sua parte de produção. A empresa é um todo. A empresa é somatório de recursos. Então é preciso ter eficiência para lidar com todos os recursos da empresa. Recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais, recursos jurídicos. E quem organiza esse pensamento da empresa como um todo é o Fayol, por isso que ele é chamado o pai da administração moderna. Fayol, o que ele dizia no livro dele? Né? Porque, assim, por isso que eu coloquei aqui, Taylor se preocupou com o micro, Fayol se preocupou com o macro. E Fayol falou o seguinte: as empresas têm funções. E essas funções somatizadas é que formam a empresa. Então, Fayol entendia que as empresas tinham funções técnicas. Então, a função técnica, ela desenvolvia a metodologia para o quê? Para aperfeiçoar o produto ou serviço que a empresa oferta no mercado. Só que a empresa não basta apenas ela produzir esse produto. Não basta a empresa criar os seus serviços. Ela tem que fazer chegar no seu cliente. Ela tem que criar maneiras, né, desse produto ser consumido. Então a empresa tem funções comerciais. Né? Então nessas funções comerciais a empresa tem que saber lidar com a compra de matéria-prima e depois de transformar essa matéria-prima em produto, saber vender essa mercadoria ou serviço. Só que tudo isso custa dinheiro, tem custos. E o que eu faço também com o lucro? Então as empresas têm funções financeiras. Então a empresa tem que saber obter e tem que saber aplicar os recursos. Obter é como ela se financia, aplicar é como ela remunera os seus lucros.
As empresas também, ela tem que saber que segurança jurídica ela tem, segurança patrimonial ela tem, como ela vai proteger, né, os seus profissionais. Então, as empresas têm funções de segurança. As empresas, para poder tomar decisões, ela tem que ter bons registros. E também os registros são necessários para cumprir as exigências governamentais. Então, as empresas têm funções contábeis, porque essas empresas têm que produzir balanços, têm que estimar seus custos, têm que ter as informações estatísticas, né? Então, tudo isso vai ter como principal a função administrativa, que é a sexta função, que é a que vai coordenar todas. Porque a função administrativa diz respeito ali a quem vai planejar, organizar, dirigir e controlar essa empresa. É quem vai, na realidade, saber aperfeiçoar cada uma dessas funções. Então, o FAIOL, ele cria um organograma, e a partir desse organograma ele entende o seguinte: quanto mais aperfeiçoada for a estrutura da empresa, ela melhor será a condição de produtividade dela e a possibilidade dela chegar nos objetivos, porque ela se planejou, está organizada, tem uma boa direção e tem um bom controle. Então isso vai possibilitar o que a empresa chegue nos seus objetivos. Essa foi a ideia que tá. Por isso que eu disse que Taylor resolveu uma questão micro. Fayol vem e pensa na questão macro. Então Fayol ele pensa o seguinte: ora, as empresas, então, para cumprir essas funções, elas têm que cumprir alguns princípios. É claro que ele elenca aqui 14 princípios, eu não vou falar aqui os 14, que já está aqui escrito, mas eu quero, na realidade, dar ênfase a alguns, né? Então, ou seja, o princípio da divisão de trabalho, né, ele mantém a questão das tarefas específicas, né? Ele pega a ideia de tarefas lá de Taylor, mas ele pensa o seguinte: não, quando eu falo de tarefas específicas, é que cada órgão da empresa, ok? Lembra lá das funções? Então, ou seja, a função de produção tem a sua tarefa específica, a função financeira tem a sua tarefa específica. Então, ele faz a divisão de trabalho por meio das funções da empresa, de modo que essas funções da empresa se transformem em departamentos. Então, ele pensa essas funções como um organismo, e cada parte do organismo que funcionar, então ele pensa como corpo humano. Então ele vai pensar o seguinte: vamos pensar que o coração da empresa é a produção. Então tem que cuidar bem dela, porque ela vai bombear o sangue. Mas quem é que bombeia o sangue? É a parte financeira, que tem que fazer o dinheiro girar. Então assim que ele vai pensando. Então, quando ele fala de tarefas específicas, não confunda com a questão lá de Taylor. Tarefa específica é que, né, cada uma dessas funções aqui tem que cumprir as suas tarefas, ok? Para que a empresa chegue nos seus objetivos, né? Um outro princípio é o princípio da autoridade e responsabilidade. É preciso ter bem claro quem manda, preciso ter bem claro quem determina, preciso ter bem claro quem vai exercer controle. Então, a autoridade, né, é um poder que é derivado da posição ocupada na empresa. Então, o gerente, ele tem autoridade sobre quem? Sobre os coordenadores, sobre os assistentes, sobre os analistas, sobre os líderes, né? O diretor, né, o diretor financeiro, tem autoridade sobre o gerente financeiro, sobre o coordenador de tesouraria, sobre ali o contador. Mas toda autoridade gera responsabilidade. Então, quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. Isto daí, ou seja, se souber trabalhar muito bem isso daí, ele entende o seguinte: ter uma boa consciência da autoridade, ok? E tendo a consciência total da responsabilidade, isso faz com que a empresa trabalhe o equilíbrio. Então, por isso que ele chama de princípio da autoridade e responsabilidade. A autoridade é boa, mas ela vem com a responsabilidade, e o bom trabalho dela gera equilíbrio. O terceiro princípio, da unidade de comando. Ou seja, por que unidade de comando? Porque, na realidade, se a empresa está funcionando como um organismo humano, é preciso saber que cada pessoa deve receber ordens somente de um superior. Sabe aquela brincadeira? Na minha época era muito isso daí.
a gente falava o seguinte: nossa, aqui nessa empresa tem muito cacique para pouco índio. Ou seja, tem empresas que tão desorganizadas que às vezes é tanta gente mandando e que desorienta quem tem que executar. Então, na realidade, é o seguinte: vamos pensar na estrutura aí da sua área. Então, você tem o gerente de tecnologia. Esse gerente de tecnologia, ele tem ali os coordenadores de desenvolvimento de sistema. Esse coordenador ele vai ter a sua equipe de analistas. Essa equipe de analista tem os seus chamado auxiliares. Então não adianta o diretor vir dar ordem para o auxiliar. Quem tem que dar ordem para o auxiliar é o analista que está direto com ele ali, assim por diante. Não adianta o diretor vir dar ordem para o coordenador de equipe, porque o coordenador de equipe responde para o gerente. É isso que Fael está falando aqui. É bom que nessa cadeia de comando receba-se ordem somente de uma pessoa. Por quê? Porque esse superior tem autoridade e responsabilidade. Ou seja, é a ideia de chefia imediata. Então, por exemplo, né, eu sou coordenador de curso. Né, isso é real, sou coordenador do curso de técnica de administração aí no Instituto Federal. Eu respondo diretamente para a Letícia, que é a diretora educacional. A Letícia responde para o diretor-geral. Então, questões práticas, a Letícia vem tratar comigo. Não adianta o Valdo vir tratar comigo. Ele vem tratar comigo, na realidade, ele não sabe o dia a dia. Ele tem que cobrar as questões da Letícia, que é a diretora. Tá? Não de mim, que sou o coordenador. É assim que Fayol pensou. E muitas empresas erram nisso daí. Então, Fayol está falando isso daqui em 1925. Estamos em 2020 e tem empresa, ou seja, quase 100 anos já se passou e tem empresa errando nisso aqui. Ele falava, uma boa estrutura só vai ocorrer se obedecer os princípios de hierarquia. Então, ou seja, a autoridade tem que estar disposta de forma hierárquica. Temos o diretor-presidente, os diretores de área, diretor de departamento, lembra das funções? Então, diretor de produção, diretor financeiro, diretor comercial, diretor de marketing, responde para o presidente. Os seus diretores terão a sua linha de gerentes. Os gerentes terão a sua linha de coordenadores. Os coordenadores terão a sua linha de analistas, assim por diante. Né? Então, ou seja, a autoridade só vai ocorrer se houver um respeito à hierarquia. Né? Fayol apostava muito na questão da hierarquia como funcionamento de uma boa estrutura. Né? Então, para isso acontecer, era preciso departamentalizar a empresa. Ou seja, agrupando na mesma unidade todos que estiverem trabalhando no mesmo processo. Então, na área de TI, então tem lá o diretor de tecnologia. Fleides, que vem da área financeira. Departamento financeiro. Fleides foi gerente financeiro. Eu respondia para o diretor financeiro. Toda vez que... Eu lembro uma vez, eu era analista financeiro, e teve uma situação em que meu gerente não estava presente e veio o superintendente da empresa tratar a situação comigo que eu estava totalmente por fora. E aí eu, novo, né, ainda estava na época da universidade ainda, isso que eu estou falando para vocês aconteceu há 25 anos atrás. 25 anos atrás nós já tínhamos formado já. Nossa, eu tô velho, gente. Já tinha me formado já. Bom, mas assim, então 28 anos atrás, mais ou menos, aconteceu esse fato que eu tô falando para vocês. E eu tentei resolver, só que assim, eu piorei a situação. Eu lembro até hoje meu gerente falar para mim o seguinte: se você não sabe, não atrapalha. Então, ou seja, o superintendente errou e eu errei. O superintendente veio cobrar de mim algo que ele tinha que cobrar do gerente. Algo que ele tinha que cobrar do diretor. Então, olha, o superintendente passou por cima do diretor, por cima do gerente, por cima do coordenador, por cima do analista e veio no auxiliar. Não, já era analista. Veio no analista. Então, Fayol pensa, olha, se não cumprir esses princípios, a empresa vai ter problema na produtividade. Tá? O outro princípio é o princípio da coordenação, ou seja, uma boa estrutura
só vai ocorrer se houver uma boa distribuição, ok? Bem ordenada dos esforços da empresa. Ou seja, alocar no local correto quem domina aquela função. Então não adianta você que é desenvolvedor de programa, acostumado com o sistema, botar você para ser um reconciliador contábil. O que você vai fazer lá? Você não sabe, primeiro que você nem sabe nem o que é isso. Né? Então, o princípio da coordenação é fazer a alocação correta de pessoas. Isso, gente, vai ajudar depois o desenvolvimento da gestão de recursos humanos, a questão do desenvolvimento de cargos e salários, tudo a partir desse princípio. Por isso que Fayol é considerado o pai da administração. Então, a teoria clássica, ênfase na estrutura, entendia que as empresas tinham funções que se tornam departamentos, função técnica, comercial, financeira, segurança, contábil e administrativa. A ideia, então, não é mais se Taylor pensava que tudo resolvia de baixo para cima, Fayol falava, não, aqui não é tarefa, aqui é estrutura. Então, tudo tem que vir de cima para baixo. Tudo começa na estrutura, o coração da empresa está na sua direção, ela que vai determinar o que tem que ser feito. Então, ele entendia que isso aumentava a eficiência, por meio do quê? Por meio da estrutura e da organização. Bom, só que aí existiu o problema do personalismo. Ou seja, tinha gente... o que é o personalismo? É quando o cargo se confunde com a pessoa. Então, isso se torna um problema na visão do intelectual alemão, o chamado Weber, né? Karl Emil Maximilian Weber. Claro que ele é muito conhecido pelo livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mas Weber, para a área da administração, ele desenvolve a teoria da burocracia. A teoria da burocracia é muito utilizada na administração pública, pois, para a estrutura da empresa, a importância está tá no cargo. É o cargo que responde pela eficiência e pela responsabilidade da empresa, não a pessoa. Né? Então é chamado governo de gabinete. O que é o gabinete? Então, na realidade, ou seja, cada função tem uma responsabilidade, mas é a função que gera a responsabilidade e que vai gerar efetivamente o resultado. Essa é a ideia de Weber. Vamos entender melhor isso daqui. Né? Então, ou seja, Weber entendia que a ideia da burocracia era aumentar a eficiência das organizações. Então, para aumentar a eficiência das organizações, Weber pensou em 7 aspectos, em 7 dimensões para a reflexão, para a construção dessa teoria. Weber entendeu o seguinte: primeiro, na formalização. Então, ou seja, o que é formalização? Ele entendia o seguinte: olha, todas as atividades tem que estar bem claro qual é a rotina e qual é o procedimento. Então, formalizar ali o cargo de auxiliar de TI ou auxiliar de suporte. A rotina do auxiliar de suporte é verificar o funcionamento dos computadores, analisar diariamente como é que está o processo de hardware e detectar qualquer anomalia de rede. Essa é a rotina. E qual é o procedimento? Quando eu falei verificar qualquer anomalia de rede, isso é procedimento. Ele tem que resolver o problema de rede? Não. Na realidade, chega uma reclamação para ele ali, olha, eu sou daqui do departamento financeiro e a minha internet não está funcionando. Então vai lá na área de suporte verificar se de repente não está desconectado o fio. Mas está tudo, tá conectado o fio, está tudo direitinho, a internet não está chegando naquele computador. Opa, ele é auxiliar de suporte. Ele tem que passar, qual é o procedimento? Passar para a área de redes, verificar, né, o que está acontecendo. Isso é rotina e procedimento. Ok? Beleza? Um diretor financeiro. Diretor financeiro, né, qual é a rotina dele? Tem em mãos os relatórios financeiros contábeis diários, em mão o relatório de fluxo de caixa, para ele tomar as decisões junto ao fornecedor, decisão de aplicação
gerar os relatórios para a presidência ou para os controladores da empresa, negociar com bancos, na realidade ter informação dos fornecedores. Essa é a rotina do diretor financeiro. Qual o procedimento? Tomar decisões sobre investimento e sobre obtenção de recursos. Então, Weber pensava o seguinte, olha, por isso que eu falo assim, a questão aqui é o cargo. O cargo é que gera a rotina e que gera o procedimento. Né? Então, se está pensando em formalização, ele pensa o seguinte, a formalização, para ocorrer, precisa haver uma divisão do trabalho. Ou seja, cada participante tem que ter um cargo definido. E sobre esse cargo, cobrar resultados. E sobre esse cargo, exigir qual rotina e qual procedimento. Tá? Ele vai voltar de novo na questão da hierarquia, ele vai beber um pouco lá na questão de Fayol. Né? Por que ele fala de ordens e pessoais? Tá? Porque na realidade é o seguinte, vamos imaginar que eu sou o gerente de TI e um de vocês foi meu aluno. Aí você é contratado. Aí na realidade o que acontece? Você não é tão eficiente e eu começo a dar chances, a não pegar tão pesado e a dar ordens para outro colega seu, não exigir tanto de vocês. Aí falava, não. Precisa da hierarquia exige o seguinte, de acordo com a função, independente de que pessoa seja, ela tem que dar conta da sua rotina, ela tem que ter procedimento. Por isso que eu digo que a teoria da burocracia ela não trabalha com personalismo, que as ordens têm que ser impessoais. Né? Porque você está dando ordem pensando no cargo, não pensando na pessoa. Então, ou seja, a impessoalidade, a ênfase é no cargo. Porque as pessoas são passageiras, o cargo não. Esse era o pensamento de Weber. Né? O Fleides foi gerente financeiro para a região de São Paulo, Grande São Paulo, né? Numa subsidiária da Goodyear chamada Rede Zacarias de Pneus. Eu saí dessa empresa tem 16 anos. Né? O cargo continua lá. Eu estou aqui no Instituto Federal. O Fleides passou, o cargo continuou lá. Então, a teoria da burocracia, a impessoalidade é exatamente isso. O cargo é que gera a rotina e que gera o procedimento. Lembre-se disso. É o cargo, a função que gera rotina e procedimento. Por isso que ele falava o seguinte, olha, a quinta dimensão da teoria da burocracia é a competência técnica. Ou seja, o que aquele cargo exige uma qualificação. E quem vai estar ocupando aquele cargo tem que merecer. Ele não pode ser pelo relacionamento que ele tem. Weber pensava o seguinte, a qualificação e meritocracia é que gera competência técnica, não a pessoalidade. Não é por eu conhecer tal pessoa que eu vou colocar ela lá. Essa é a ideia de Weber. Por isso que a teoria da burocracia gerou no mundo ocidental o conceito nos órgãos públicos de concurso. Porque quem passa, por exemplo, o professor Fleitas, quando fez o concurso no Instituto Federal, o professor Fleitas não foi aprovado por ser amigo do professor Valdo, ou por ser amigo do professor Modena, que é o reitor. Não, o professor Fleitas foi aprovado no concurso porque o professor Fleitas teve mérito em passar na prova geral, em passar na prova técnica, que é de aula, e passar na prova de títulos, ou seja, 3 fases, disputando a relação candidato-vaga 270 por 1. Esse foi o concurso do professor Fleitas. Então, competência técnica é que a escolha se dá baseado na qualificação e meritocracia, não em que a pessoa é. Entendeu? Então, ou seja, o sexto aspecto, né, da dimensão de Weber
separação entre propriedade e administração. Isso daqui é fundamental para a gestão. O que isso quer dizer? Os recursos utilizados para a execução das tarefas são de propriedade da organização e não dos burocratas, trocando em miúdo. O recurso da empresa é da empresa, não do dono da empresa. Eu, como consultor de empresa, eu vi muitas empresas falirem quando o dono começa a utilizar o dinheiro da empresa. Como é que o dono recebe o dinheiro da empresa? Por meio da distribuição de lucro, é isso, gente? Ou pela distribuição de prolabore, que é o salário definido para os sócios da empresa. Não adianta, você tem um bar, vou sair de balada hoje na sexta-feira, então você vai lá, pega, o que foi vendido hoje? Foi vendido 10 mil reais, daqui que eu vou gastar tudo hoje. Mas esses 10 mil reais é faturamento, mas tem custo aqui no meio, tem impostos a pagar, tem salário de funcionário a pagar. Você vai gastar 10 mil assim? Então, ou seja, uma boa burocracia empresarial é quando há separação entre propriedade e administração. Dinheiro da empresa é da empresa, dinheiro do sócio é do sócio. Né? E por fim, ele entendeu o seguinte: olha, quanto mais especialista for o funcionário, ou seja, os funcionários são especialistas. Então, ou seja, por que ele fala que o mandato é de tempo determinado? Porque ele quer dizer, o cargo fica, o funcionário passa. Mas enquanto ele estiver passando, eu tenho que deixar ele o mais especialista possível. Então, ou seja, essa teoria da burocracia, gente, organiza o pensamento da gestão pública e organiza o processo de gestão de empresa e sua relação com os controladores. Ok? Então, quais são as consequências da teoria da burocracia? Ela gerou padronização, né? Ela deixou previsível o comportamento, né? Dos funcionários, dos trabalhadores, porque na realidade eles agiam dentro da empresa conforme o cargo deles, né? E na realidade isso possibilitou que a empresa fosse mais eficiente na sua organização, né? Então, o que deixa a burocracia notável, né? Embora ela tenha ali um pouquinho de disfunção, né? Por exemplo, no meio público tem muito formalismo, né? Muita documentação, talvez tenha que melhorar processo. Então, é uma das disfunções da burocracia. Mas o que deixa notável a teoria da burocracia é que ele é útil para a complexidade das organizações e dos governos. Para aquele momento ele foi útil. Só que agora no século XX, né, a ideia é desburocratizar. Quer dizer, não agora século XX, século XXI. Isso já vem desde os anos 90, desde os anos 80 no mundo, as empresas, à medida que foi melhorando a tecnologia de informação, as empresas e governos foram desburocratizando cada vez mais. Isso mexeu no papel do ser humano nas empresas ao longo do tempo. Mas a burocracia foi necessária naquele momento para organizar as relações de produção, as relações de recursos e as relações de cargos e salários e as relações estruturais da empresa. Então, por isso que ela entra aqui na questão da nossa teoria científica. Temos a chamada teoria estruturalista, ok? Que ela vai na linha contrária, né, da burocracia, que ela imagina a empresa como um sistema aberto. Na realidade, a teoria estruturalista, né, pensava o seguinte: muita ênfase em tarefas, né? Mas essas tarefas precisavam ter ali alguém muito eficiente comandando essas tarefas. A teoria estruturalista, gente, é um somatório da teoria clássica, né? E depois um pouquinho da teoria das relações humanas que nós vamos estudar na próxima aula. Mas uma outra coisa, né? Ele vai entender que a organização ela pode ter seu aspecto formal, baseado em cargos e salários, mas ela tem que ter uma certa informalidade porque tem seres humanos ali.
Né? Então, o que acontece? A teoria estruturalista, ela trabalhou a inovação e, e a mudança, porque o tempo todo as empresas estão em tensão. Que a inovação ela rompe, a inovação ela destrói. A inovação ela coloca um novo modelo, um novo produto e desqualifica o anterior. Então, ou seja, essa mudança vai gerar conflitos, e conflitos significam vitalidade e existência de ideias que alavancam a empresa. Então, a teoria estruturalista, né, ela vai trabalhar com a ideia que o tempo todo a empresa precisa buscar uma certa inovação. É um embrião, gente. É um embrião, né, que vai ser muito forte ali, né, principalmente o período após a Segunda Guerra Mundial. Mas a pessoa que melhor sintetizou a ideia da estrutura, da teoria estruturalista foi Henry Ford. Henry Ford ele pegou o que ele entendia de melhor na teoria científica de Taylor ali no ênfase das tarefas e o melhor da teoria de Fayol na estrutura. Então, o que Henry Ford ele pensou? Ele pensou o seguinte, ora, se a ênfase nas tarefas é simplificar as atividades e melhorar tempos por meio de movimentos contínuos e certeiros, então por que então, se meu negócio é fazer carro, e naquele momento, né, a fábrica era a fábrica de carro mesmo, não era uma montadora como hoje, porque tudo era feito pela mesma fábrica, ele pensou o seguinte, por que então eu não colocar pessoas especialistas em somente montar roda? Pessoas especialistas em somente desenvolver motores, pessoas especialistas em somente em pintar carro. Então, Taylor, pensando ali na questão, o que ele inova? Ele inova criando a chamada linha de produção. Então, tinha ali uma linha por meio de esteira. Então, ele cria o processo de esteira. E naquele processo de esteira, então, vale a pena que você assistir, joga aí no seu YouTube, coloca lá o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, e vai mostrar muito, né, qual era a realidade daquele momento, né? Então, um trabalhador muito especialista, o trabalhador não pensava, então a ideia naquela esteira, a função era apertar a roda. Então, ele ia ficar 18 horas apertando roda, e as rodas iam passando na esteira, ele ia apertando, ia colocando ali os gráficos, né? Então, ou seja, Henry Ford ele sintetiza a teoria estruturalista, né, estabelecendo exatamente o processo de inovação de ações do sistema de produção, mantendo uma hierarquia rígida, né? Então, essa fase aqui é chamada do Fordismo, né? Então, teoria da administração científica, teoria clássica, teoria da burocracia, teoria estruturalista. Quando você pensar em teoria estruturalista, você pensa no Fordismo. Então, ou seja, ele vai criar um automóvel chamado modelo T. Então, ou seja, era o modelo do chassi, né, desse automóvel. Então, ele cria a linha de montagem de automóveis. Tá vendo aqui? Ó, na esteira. Todo mundo que está aqui nessa linha de produção fazendo a mesma coisa. O dia inteiro fazendo a mesma coisa, né? Na esteira ia passando aqui o equipamento, aqui eles estão apertando, aqui eles estão ajustando bandeja de motor, e ia passando aqui. Nessa outra linha já tinha outra coisa. Até chegar, essas linhas iam se encontrando e no final o carro saía montado. Mas essas pessoas aqui, eles não sabiam nada do que estão fazendo aqui. Só sabiam disso. Eu só sei apertar bandeja, só sei montar bandeja. E esses aqui? Esses daqui estão colocando pistão de motor. Eu não sei nada de bandeja, mas sei tudo de pistão de motor. E assim por diante, né? Então a linha de montagem, ele está pegando a questão da ênfase nas tarefas lá de Taylor, né? E ele pensou o seguinte, bom, mas eu tenho que deixar esse trabalhador feliz, até porque está na era do homos econômicos. E ele faz ali o programa de $5 por dia, ou seja, todo mundo aqui ganhava $5 por dia. Nessa época aqui, gente, década de 20, $5 por dia era um baita salário. Por quê? Qual era o pensamento de Ford? Eu tenho que possibilitar que esse cara aqui compre o carro. Para ele comprar o carro, eu tenho que dar um bom salário para ele. Só que, se ele tem bom salário e ele compra o carro, eu sempre vou ter o que vender. Porque eu estou na era da produção em massa.
Foi fantástica essa ideia de Ford. Então, ele passou a preocupar, então ele pensou o seguinte, ora, mas é importante eu saber um pouquinho, eu tenho que preocupar um pouquinho com esse ser humano, eu tenho que verificar, né, na realidade, quais são algumas necessidades dele, de filhos, esposa. Então ele cria o departamento sociológico, que é um embrião do departamento pessoal. Porque até então você tinha capataz, então ele começa a quebrar a ideia do capataz e começa ali a ter um departamento que se preocupasse um pouquinho com o lado humano desses trabalhadores. Ainda tinha grandes problemas, mas já era o início. Mas basicamente o Fordismo é isso aqui, né? E Ford, como ele estava em alta produção, o Ford ele só produzia carro preto. Por isso que ele disse essa frase: você pode escolher meu automóvel de qualquer cor, desde que seja preto, porque por isso que você pegar os filmes da década de 20, 30, nos Estados Unidos, você vai ver todos carros modelo T preto, né? Modelo T é esses carros aqui, ó. Então, o Ford, quando ele desenvolve a sua teoria, dentro do estruturalismo, ele pensava o seguinte: bom, uma estrutura para dar certo, ela só pode ocorrer se houver princípio. O primeiro princípio é o princípio da intensificação. Então, a linha de produção levava à diminuição do tempo de produção, porque ele apostou na especialização do trabalho, né? Então, ele entende o seguinte: a aplicação imediata de matérias-primas, dos equipamentos e uma rápida colocação dos produtos no mercado. Então, a ideia era o seguinte: aquele carro produzido hoje já tinha que estar no mercado para vender amanhã. Então, as matérias-primas chegou ontem, faço o carro hoje e vendo amanhã. Essa era a intensificação de Ford, né? Só que ele tinha que apostar também no problema do desperdício. Então, ele pensa no princípio da economicidade. Então, reduzir o estoque de matérias-primas ao mínimo. Então, ajustar o estoque ainda não é o toyotismo, mas Ford já pensava ali, pensando na questão de eficiência econômica, pensava o seguinte: quanto mais ajustado for o meu estoque, a minha necessidade de produção, menor será o meu custo de produção. Essa era a ideia da economicidade. É claro que ele não aperfeiçoou esse processo como foi o toyotismo, que nós vamos ver mais para frente, né? E o que acontece? Ele entendeu o seguinte: se eu investir no equipamento, na estrutura do processo de produção, então a esteira, em vez do trabalhador ficar circulando, ele vai ficando parado. Quem tem que circular é a matéria-prima, é a mercadoria. Então isso melhorou a produtividade por meio da especialização. Ele chamou de princípio da produtividade. Então, gente, esse é o guarda-chuva básico da administração enquanto ciência. A administração ela se torna ciência a partir da administração científica, com o nosso amigo Taylor na ênfase nas tarefas, mas é preciso que a empresa tenha estrutura. Então, estamos falando da administração clássica, com o pai da administração, que é Fayol. Mas é preciso que estejam organizados as funções e as execuções. Então, é necessário aí uma burocracia de Weber, mas é preciso que tudo isso esteja estruturado no processo de produção. Temos aí o Fordismo. Ok, gente? Então, leiam a aula texto, vejam esse vídeo, se possível, 2 vezes, e na dúvida vocês coloquem, né, lá no quadro de avisos, né? Manda na quadro de mensagens do Moodle, né? E eu estarei atendendo vocês aí, ok? Grande abraço a todos e todas. Até a próxima aula.